Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV, esse nosso podcast que a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua e a minha história de todos aqui. Mais uma vez falando, você é o nosso terceiro convidado dessa nossa mesa. Temos aqui um bate-papo, eu e mais um convidado, só que você é o nosso terceiro aqui nesse bate-papo, nessa conversa de mesa, e você também tem o poder de compartilhar, de chamar outros convidados para essa nossa conversa. Então, vem aqui embaixo, pega o link e compartilha para no mínimo 5 pessoas que também vão ter a mentalidade transformada, assim como você teve e vai ter nesse episódio. Fechou? Seguinte, hoje o convidado que eu trouxe é super especial. Eu já ouvi ele várias vezes que os meus pais começaram a me apresentar. Filho, ouve aqui, ouve aqui, ouve aqui. Me apaixonei pelo trabalho dele. Ele que é um cara que tem um domínio espetacular pela palavra. Um grande empresário, palestrante, idealizador de métodos. Um verdadeiro transformador de pessoas e agente do reino. Ricardo Linhares! Opa, tudo bem? E aí, Muito Ricardo? obrigado, cara, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui junto com você. Que isso? Muito bom. Cara, eu agradeço por você ter aceitado. É uma honra te ter aqui. Eu te conheço faz tempo, a gente se conhece faz tempo. A gente fez a virada do ano juntos, de 2023 para 2024. É uma honra te ter aqui no meu podcast. O tanto que você representa pra mim, pra minha família, a transformação que você causou nas nossas vidas. E até na vida da minha avó. Por incrível que, você, Ó, que pareça, minha avó que gosta muito de legal, assistir que você. legal. E quando ela for assistir os meus stories aqui, o podcast, ela vai gostar muito. Boa. Mas obrigado por você estar aqui. E eu creio que o episódio de hoje vai ser um episódio gigante, onde você vai ensinar muita coisa. Mas vamos começar com o pé direito. Vamos lá. Ricardo, se apresenta pro pessoal, mas se apresenta do jeito de... Não o Ricardo de hoje. Fala quem era o Ricardo. O que você fazia, em que área que você atuava, de onde você era, pro pessoal conhecer quem era você na essência. Legal. Então, eu me chamo Ricardo Linhares. Eu sou nascido numa cidade de Mato Grosso chamada Lucas do Rio Verde. Eu tenho 40 anos e um negócio interessante, cara, da minha história. Diz a minha mãe, né, que reza a lenda que eu fui a primeira cesárea da cidade de Lucas do Rio Verde. Como assim? Eu sou, na verdade, mais velho que o período de emancipação dessa cidade. Então, Uau! quando eu nasci naquele lugar, eles não eram nem emancipados ainda. Os meus pais, eles moraram na primeira casa que teve do quartel que fazia abrir as rodovias, que não tinha nada asfaltado, óbvio. Então, a gente foi pioneiro naquele lugar. Olha E aí minha só! mãe me conta que eu fui a primeira cesárea daquela cidade, um marco para essa cidade de Lucas do Rio Verde. Então, eu vim de lá. Cara, eu nasci numa família muito boa. O meu Uau! pai, ele veio uma família muito bem estruturada Estruturada. financeiramente, só que chegou em um determinado momento, teve uma ruptura muito grande, que foi meu pai separar da minha mãe. Hum, Então, quando isso aconteceu, eu tinha por volta aí de 14 anos, uhum. e aí a gente já não tinha financeiramente mais nada também. Então tinha perdido tudo, e aí eu fui ver a minha adolescência, me vi adolescente ajudando a minha mãe. A gente sempre teve sorveteria, pastelaria, então eu Sempre vim desse algum negócio negócio, ali. Aham. aprendi a cozinhar, a fazer as coisas com ela dentro desse Que ambiente. demais. Então a organização que eu tenho hoje para fazer todas as coisas veio desse lugar que precisava ser extremamente organizado e limpo. Cara, eu falo que a minha infância foi muito boa, muito boa. Sim. Eu sempre estudei em boas escolas, mas esse dia que houve essa separação, houve uma ruptura dentro de mim. Uhum. E no começo eu não entendia, mas me prejudicou muito. Eu passei 6 anos sem falar com o meu pai. Nossa. Então, para você que está aqui assistindo a gente, uma das coisas mais pesadas que eu posso te falar, se tem um trauma e um bloqueio que pode paralisar a sua vida, é você ter um bloqueio com o seu pai ou com a sua mãe. Então, se você identifica isso na sua vida hoje, pode ter várias áreas da sua vida que literalmente estão travadas. E eu vou falar para você, Petri, eu passei 6 anos culpando meu pai por tudo que acontecia. Uau.
Tudo. Então, tudo que dava errado na minha vida, eu Era culpa do pensava, seu pai. se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse feito aquilo, se Isso na não minha vida tivesse... seria diferente. Eu não precisava passar por isso, minha mãe não precisava, então, e foi tão grave, eu vou usar essa expressão, porque as pessoas que me conhecem, os meus alunos já sabem, eu cheguei a falar que eu iria matar meu pai, cara. De tão sério que Nossa. foi, porque ele falou da minha mãe, aí nesse dia, eu era adolescente, cara. Eu perdi a cabeça e falei assim, olha, se eu tivesse próximo a você, eu resolveria isso agora. E desse dia eu me lembro, tinha orelhão na época ainda. Eu lembro, tá? Eu lembro. Muita gente fala que não é da minha Tinha- época, mas eu lembro. Eu lembro que nessa época eu me lembro da cena, cara. Isso tudo hoje resolvido no meu coração, mas eu morava em Cuiabá, eu tinha 17 anos. Eu estava fazendo faculdade de administração e eu bati aquele telefone e falei assim, eu nunca mais vou falar com ele. E literalmente, cara, eu fui voltar a falar com meu pai depois de 6 anos. Nossa. Então, nesse período, assim, a minha vida foi toda descontrolada. E eu vou falar, cara, um negócio que é difícil às vezes de entender, mas eu tive uma enfermidade chamada epilepsia. Aham. Então, eu tomei remédio controlado por mais de 10 anos. Uau. E essa enfermidade, ela me privou de muitas coisas, mas eu Sim. vejo que hoje, à luz do que eu entendo em Deus, todas as coisas cooperaram para o meu bem. Cara, eu Amém. nunca tomei uma bebida alcoólica na minha vida, nada. Porque como eu tomava remédio desde Sim, muito cedo, podia eu te não prejudicar. podia Aham. beber, porque senão eu ia ter um ataque, uma crise. Então, eu fui guardado nisso. E eu penso que muitas coisas foram evitadas na minha vida por não fazer uso do álcool. E uma outra coisa que me ajudou muito foi que, como eu comecei a trabalhar muito cedo por Sim. falta do meu pai, mas eu não bebia, eu comecei a fazer negócio cedo. Porque eu saía para uma festa e os meus amigos gastavam, sei lá, na época, R$ 100, 200, eu gastava 5. Tipo, eu comprava uma água, duas e Só. só, não tinha mais custo. Então eu comecei a aplicar meu dinheiro, comprar e vender. Então isso me forçou também a me tornar um empreendedor, a Sim. comprar e vender coisas e ficar bom nisso e ver que era uma maneira de fazer dinheiro, né? Que Então demais. eu venho dessa experiência toda e aí o segundo ponto de inflexão da minha história foi Uhum. quando eu encontrei Jesus na minha vida, cara. Então esse dia Quantos ele anos foi? veio para mudar. Eu tinha 22 anos. Uau. Então isso foi em 2007. Então ali em 2007, várias coisas aconteceram. Primeira, eu fui curado. Amém. Primeira coisa que aconteceu, Ricardo, como é que você fala que você foi curado? Primeiro, de 2007 para cá, nunca mais eu tomei um remédio, eu tomava 2 por dia. Só que eu tenho um laudo Nossa. disso também. Então eu tinha uma mancha no meu cérebro, laudado por ressonância. Cara, eu fiz incontáveis vezes, todos os meses, eletro, Exame. tomografia com contraste, sem contraste, ressonância, e eu tinha acabado de fazer. Foi muito legal isso. Eu tinha Uau. acabado de fazer uma ressonância e aí eu tive esse momento de cura muito simples. Quem acredita? Cara, eu acredito, oraram por mim, eu joguei fora o remédio. Minha mãe estava junto, ela ficou louca, ela falou Ele assim, filho, você desprendeu não pode fazer totalmente. isso. Eu falei, se o que estão falando é verdade, eu posso. Cara, nunca mais eu tomei. E foi Uau. tão legal que logo em seguida, acho que um mês ou 2 depois, eu entrei numa multinacional que eu trabalhei por vários anos Sim. e eu tive que fazer uma ressonância. E E não fazendo essa tinha mais. ressonância não tinha mais nada, cara. Uau. Que Nada. demais, cara. Então, assim, não teve como isso não marcar a minha história. Então, eu vou para Jesus em 2007 com essa cura que mudou muito na minha vida. Essa questão de paternidade da pessoa masculina, ela me travava muito. Sim. O meu pai não estava no evento, mas a minha mãe já tinha casado, isso já tinham se passado 11 ou 12 anos que eles tinham se separado. E o meu padrasto estava lá e eu tinha tido um problema com o meu padrasto. A gente estava num Nossa. evento, né? Num evento de uma igreja e ele Sim. estava lá, então eu já perdoei ele naquele momento. Eu chamei ele lá, resolvi com ele, e isso foi no final de setembro. Cara, em dezembro eu fui viajar, eu atravessei, né, o Brasil, do Mato Grosso ao Rio Grande do Sul para falar Sim. com meu pai. Uau. Resolvi com meu pai e eu já posso contar isso aqui agora para Sim. continuar. Sim. Cara, foi uma cena assim bastante impactante. E talvez as pessoas você que está assistindo, você acha que são várias teses para você resolver as coisas, mas a coisa mais rápida e eficiente para você resolver
Se você tiver com os seus pais ou a pessoa que te causou um problema, uma mágoa viva, vá até ela e resolva com ela. Eu fui ver o meu pai. Quando eu cheguei, ele foi dormir sem falar comigo. Ele morava na casa de um tio meu. Nossa. Tipo, ele não me recebeu. Aham. No outro dia eu olhei pra ele e falei assim, eu preciso falar com o senhor. Sabe o que ele me respondeu? Ah, Ele olhou dentro do meu olho e falou assim, eu não tenho nada pra falar com você. Você nossa. não é meu filho. Cara, então eu tinha 22 anos nessa Sim. época, ainda era novo, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, se você tem pra falar, eu não sei, eu sei que você vai ouvir, eu vou falar tudo que eu vim falar. Cara, eu não sei quanto tempo eu falei com ele e no final ainda ele, relutante, não falou nada, mas a minha vida mais uma vez muda ali, cara. Você se libertou. Não era sobre Cara, ele querer falar alguma sobre coisa, ele não. perdoar ou Mas não. era você tirar o peso que tava nas suas costas. E essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito, Ricardo. E se eu perdoar e a outra não perdoar? É sobre ela, não é O sobre problema você. é dela agora. Você tirou do seu coração, você saiu de cena, você arrancou o peso que estava nas suas costas. E se ela não quiser te perdoar, tá tudo bem. Agora é ela que vai ter que fazer a parte dela. Mas naquele mesmo dia, minha irmã conversou com ele e a gente voltou a conversar. Glória a Deus, Aí ele amém. chorou, eu chorei, e a gente Que tem bom. hoje um relacionamento incrível, né, com o meu pai. E isso mudou muito a minha vida, porque desse dia em diante a minha vida começou a avançar. Porque daí eu não tinha mais quem culpar. Eu não podia Agora mais era... falar que era o meu pai. Agora é autorresponsabilidade. Agora era sobre mim, cara. O que eu fazia, os meus erros, as minhas falhas. Só que aí o caminho já estava mais assertivo, porque eu tinha encontrado, né, com Jesus, tinha tido essa experiência de cura e Sim. de resolver com meu padrasto, com meu pai. E aí eu fui numa caminhada de conhecer literalmente a palavra, conhecer o conhecimento, conhecer a verdade, e isso daí expandiu a O minha seu vida horizonte, você de teve maneira deu outro significado para as coisas que você tinha vivido antes. extraordinária, mano. Então eu consegui ressignificar tudo. Hoje eu sou casado, eu fiz. Hoje é dia 12, né? Hoje é dia 12. Eu fiz dia 10, a gente fez 13 anos de casado. Parabéns! 13 anos, Parabéns! eu e a Lizzie, a gente tem Uau! 3 filhas. Então hoje a gente, sim, construiu uma família que é o que mais marca as pessoas que me seguem. Cara, acho que a coisa mais incrível de ouvir dos meus alunos é assim, a sua família é de verdade. É, Sabe, eles veem, e é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu vou a vários eventos, sim. só que eu não vejo em nenhum evento acontecer o que acontece nos meus eventos. A minha família passa o tempo inteiro no evento, cara. Uau! As nossas filhas, elas ficam, se é 2 dias, se é 3 dias, elas estão o tempo inteiro junto no evento. É a Então, unidade, é a as unidade. pessoas, elas olham e falam assim, não tem como você esconder. Se eu vou sozinho, eu posso estar com um monte de problema na minha casa, mas quando eu trago a minha esposa para junto, as nossas filhas, e criança é criança, ela faz coisa de criança, a gente tem que tratar ali naquele mesmo momento. Então as pessoas falam assim, cara, vocês são de verdade, vocês são de verdade. Então, hoje o meu trabalho, eu decidi focar nisso, Em em famílias, famílias, em em Deus, transformação propósito. de Uhum. pessoas mesmo. Fora todas as coisas que eu faço, que eu acredito, mas eu não acredito em nada com maior força e proporção do que transformar pessoas, vida de pessoas, restaurar famílias. Esse é o meu projeto de vida hoje, literalmente. Porque é o que aconteceu com você? Houve uma transformação na sua vida antes de você transformar a vida de outras pessoas. E é isso que muita gente não entende. Tá vendo essa onda do marketing digital, de transformação, de palestras? Querem transformar a vida dos outros, só que no coração, na própria casa, seja em alguma área específica da vida, seja nas finanças, seja no emocional, no espiritual, alguma coisa ainda tá errada. Então é primeiro mudar a si mesmo, pra depois mudar o próximo. E o que você falou aí de família, é uma área que me pega muito, porque, querendo ou não, eu falo pra famílias. Eu falo Aham. pra famílias e falo pros jovens. Sim. E o que você falou de ressignificar com o pai, o que você falou de autorresponsabilidade, é algo muito forte. Porque antes da gente, eu, meu pai e minha mãe, a gente ter esse conhecimento, eu era, cara, teve muito bloqueio com a minha família. Muito, muito. E assim como você, a parte mais forte era com meu pai. Porque
muita rigidez. Meu pai, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Ele foi vítima de outras vítimas. Minha mãe também. Sim. E ninguém Sim. entendia isso. E vivia frustrado. Até eu entender, eu e ele, a gente entender como é que as coisas funcionavam e a gente se pedir perdão. Aí sim eu comecei a entender sobre essa questão da autorresponsabilidade também. É. Porque o meu pai, ele reforçava isso em cima de mim. Ele falava, filho, não é sobre mim, não é sobre a sua mãe, não é sobre fulano. Ele sempre falava, na verdade, para de culpar os outros. Até quando vai deixar de ser eu e sua mãe para começar a ser você? É isso. Ele ia mais firme, mas Aham. ele ia. E quando você toma as rédeas da sua própria vida, aí sim que as coisas começam a mudar. Sim. Aconteceu com você, Sim. aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo. Sim. E uma pergunta, Ricardo, que eu queria te fazer sobre essa questão da convivência com a sua família, desse Tá. problema todo com o seu pai. Como que era você nas suas áreas no seu espiritual, no seu emocional e no seu financeiro, com tudo isso rolando? Cara, eu posso falar que eu era assim, tipo, 4, se fosse para dar uma nota nisso tudo. Na verdade, o espiritual, cara, eu acho que eu daria 2, porque eu não fui criado em um ambiente que me incentivasse a conhecer a Deus. O que que era para mim espiritual? Ir na missa uma vez por ano. Quando muito 2. Uma vez que tinha certeza que tinha que era na Páscoa, né? Tinha que ir lá para confessar e assistir aquela missa. A segunda era talvez ali no Natal, Aham. alguma coisa assim. Então essa era a minha vida espiritual. Eu não me lembro de ler a Bíblia em algum momento. Uau. Não me lembro. Até os meus 20 anos. Não me recordo. Cara, profissional, pulava de lugar em lugar. Atirava, Pulava é o de famoso galho em atirar pra galho. todos os lados também, né? Não tinha norte, não. Aprendi depois, por conta de uma circunstância forçada de me ver sozinho com a minha mãe, né? Eu aprendi a desenvolver algumas habilidades, Sim. mas eu acho que eu vou falar uma coisa aqui, cara, que eu me recordei agora. Eu acredito que uma coisa muito pesada que aconteceu comigo em uma área é o problema com o caráter. Como assim? O caráter é assim, o dinheiro, ele precisava vir de alguma maneira. Sim. E aí você acaba vendo várias pessoas sem caráter prosperando. Então, na sua cabeça é assim, poxa, então para dar certo, você tem que fazer o que as pessoas fazem. Então, essa tendência de querer fazer coisas erradas para poder dar certo. Hoje Sabe? o que a galera faz é divulgar o tigrinho, né? A casa de É isso. aposta, ilegal, tudo. Negócio sem Então, fundo. aperfeiçoou o que eu tinha lá atrás, sabe? Das pessoas quererem de alguma maneira dar certo. Então, hoje, com a rede social, é muito maior. Emocionalmente falando, cara, emocionalmente falando, instável. Uhum. Instável, porque quando eu tive pai, o meu pai foi ausente. Então, eu já tinha um pai que foi ausente, não sentou comigo para me falar, cara, Te eu instruir, te falo isso treinar. hoje porque eu já falei com ele. Meu pai nunca me ensinou nada de falar assim, senta aqui, deixa eu falar com você. Nunca. Eu acabei de sair de casa. Teve uma filha nossa que fez algo errado. Uhum. Aí ela quebrou um vaso. Uhum. Eu falei assim, sobe pro quarto. Eu tava acabando de fazer algumas coisas e antes de eu sair eu falei assim, por que você tá aqui? Ela tem 6 anos. Porque eu quebrei o vaso. Primeiro ela Ela é falou, a sua mais velha? é a mais A nova. mais nova? Eu falei assim, por que você tá aqui? Ela falou assim, porque eu quero. Eu falei, por que você tá aqui? Porque eu quero. Eu falei, papai vai perguntar mais uma vez, por que você tá aqui? Porque o papai mandou eu vir para cá. Eu falei, então tá, já começamos melhor agora. Eu falei, mas por que você veio para cá? É porque eu quebrei o vaso. Eu falei, não, por que você veio para cá? Aí, até que ela falou assim, eu não sei. Ok, então papai vai te falar. Você tá aqui porque você desobedeceu. Não foi porque você quebrou o vaso. Você está aqui porque eu falei, se você colocar o vaso onde você colocou, o que o papai falou? Vai Que ia quebrar. quebrar. Pois é, se você tivesse obedecido, você não tinha quebrado, você teve um risco de cortar o seu pé. Agora, quem teve que limpar? É o papai. Eu falei, pois é. Então, quanta coisa ruim aconteceu porque você desobedeceu? Então, são coisas simples, mas eu não podia deixá-la de castigo lá, porque Sem na entender. cabecinha dela é o quê? Eu quebrei o vaso, é por isso que eu tô aqui. Não! Você quebrou porque você desobedeceu. O papai sabia que ia acontecer, então nunca tive isso. Nunca tive instrução, cara. Então, aí, assim, sem instrução, você não tem nem emoção. E eu acho isso tão
poderoso de você fazer. Pra você, às vezes, como você já tá nessa ambiência há mais tempo, nessa frequência há mais tempo, pode parecer comum, mas eu vejo tanta gente, tantos pais comunicando, querendo comunicar X pro filho, só que por não dar o direcionamento correto, por não explicar, ei, eu tô te ensinando isso, porque eu quero te dar o melhor, Sim. porque eu quero te explicar, porque eu quero que seja assim, assim, assim. Sabe, pra você entender esse lado. Eles querem comunicar X e o filho entende Y. É igual você falou, eu quero e comuniquei pra minha filha que ela tava no quarto, eu coloquei ela no quarto porque ela desobedeceu. Se você tivesse comunicado de maneira errada, ou até pior, não comunicado, só tivesse deixado ela lá, ela ia entender que ela só tava lá por conta que quebrou o vaso. Quebrou. Mas assim, é sério, eu vejo até pais e filhos mais velhos, em algumas palestras que eu fiz mais recentes, por exemplo, com o Sebrae, que eu tava recentemente, uma mãe veio me abordar porque falando que queria arranjar pro filho um tipo de emprego, empreendedorismo, tudo. Ele sair da parte de videogame, da internet, desse vício todo, pra realmente fazer alguma coisa, ser mais produtivo, tudo. Só que a forma que ela tava comunicando não tava atingindo o filho. Sim. Porque ela só tava falando, eu quero que você vá. Mas ela não tava explicando o motivo do porquê. Dando um porquê pra ele. Então, pra ele era inválido. Pra ele, a mãe dele só tava enchendo o saco porque ela quer que eu saia do videogame. Sim. Meu momento de recompensa. Sabe? Então, essa parte de você comunicar, de você treinar, de você mostrar o passo a passo e realmente sentar. Falar, ei, você tá aqui porque você fez isso. Toda ação gera uma reação. Sim. É muito valioso e importante. E eu sei o quanto, até porque isso foi aplicado na minha vida, na minha família, e eu sei o quanto isso é valioso. E aí mostrar pra ela, né? Agora é hora de você ir lá. Eu falei assim, a gente tirou o vidro, limpou, só que você vai secar. Que derramou água e tal, tem coisa que você vai fazer. Você tem que ir lá arcar com a sua consequência. É simples, é assim. Só que eu fiquei no vácuo, né? Voltando na sua pergunta, eu não tinha inteligência emocional, não sabia nem o que era isso. Não sabia. Então, influenciado por quem? Pelas amizades, pelas pessoas que conviviam comigo. E isso é muito sério, cara. Porque a gente não tem como negar isso, é estudo, é científico. Eu sou 30% do meu pai e da minha mãe, 20% é o ambiente, então a metade de mim é pai e mãe, a metade é ambiente, o resto são as minhas escolhas. Só que as minhas escolhas vêm da onde? Os meus 50% vêm desse outro 50%, cara, que é o meu pai e a minha mãe e é o ambiente que eu vivo. Então, se você não resolve, e quando eu falo resolver, a gente tem que ficar claro para as pessoas que para resolver tem que aceitar. É ter a clareza. Não, mas quando eu falo em aceitar, sabe o que eu tô falando? Por que as pessoas não resolvem com o pai e com a mãe? Porque não aceitam o pai e a mãe que querem mudar o pai e a mãe para depois aceitar. Então, eu não quis mudar o meu pai, cara. Meu pai faz um monte de coisa errada até hoje, minha mãe faz e tá tudo bem, eles estão dando o melhor deles, mas eu não posso esperar a mudança deles para criar uma mudança para mim. Então, eu aceito. Tá tudo bem, eu honro, tá tudo bem, e aí a minha vida começa a mudar por conta disso. Mas diferente disso não vai dar. Então as pessoas elas não aceitam. Elas querem mudar o outro, elas não querem mudar a si mesmas. Elas têm esse engano, né, de falar assim, não, eu vou mudar o outro. Nunca fui nem nunca vai ser sobre mudar o outro, vai ser sobre aceitar o outro e mudar a si mesmo. E muitas vezes só pelo exemplo que você tá se mudando primeiro, os outros vêm e mudam também. Cara, eu ouvi uma pergunta ontem que foi muito, muito, muito especial para mim nesse evento. A pergunta foi, o cara falou assim, eu tô começando no desenvolvimento humano. O que você acha que eu devo fazer? Não foi para mim a pergunta, tá? Foi para uma outra pessoa, mas eu falei, cara, que resposta fantástica. Porque vamos imaginar, se eu falo de finanças... Eu vou ensinar as pessoas a fazerem dinheiro independente do motivo, desde que não seja com um tigrinho. Vamos ser honestos, pessoal, por favor. Vou pegar um dos negócios que eu faço, comprar e vender imóveis. Beleza, eu falo assim, gente, o caminho é comprar assim, assim ou assim, ou comprar desse jeito. Mostrar o passo a passo. Beleza. Eu posso ensinar sobre finanças, que é uma coisa que eu faço, mas a minha família pode estar destruída.
O meu emocional pode estar abalado, eu posso estar bem só financeiramente falando. Aí ontem o cara falou assim, eu vou começar a falar sobre desenvolvimento humano, qual que é a dica que você me dá? Ele falou assim, viva tudo que você for ensinar. Aí esse cara falou uma coisa que é uma crença que eu tenho, ele falou assim, eu não acredito em quem fala de desenvolvimento humano e não tem uma aliança no dedo, não é casado. Eu não acredito em quem fala de desenvolvimento humano e não tem filhos. Eu não acredito em quem fala de desenvolvimento humano e não consegue mostrar através da sua vida que vive o desenvolvimento humano. Aí aquilo falou, cara, é isso. É isso. Só que daí quando você fala isso, é muito mais abrangente do que o cara da finança. Uhum. Porque o cara da finança, cara, se você vai aprender sobre finanças e ganhar dinheiro com imóveis, você não quer saber se a vida do cara tá boa. Ele quer saber Você como não o cara quer faz saber se ele é dinheiro. casado. Você não quer saber se ele trata bem o filho, se ele levou o filho para o quarto e ensinou por que, que o filho está no quarto. Você quer saber como é que faz o dinheiro, ponto. Então, a área que eu decidi atuar é a mais complexa de todas. Porque o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano cara, deixa eu medir você aqui, deixa eu te avaliar. Teve uma aluna minha, ela é aluna do meu Mastermind. Cara, que incrível que foi esse dia. Porque ela estava no evento e aí os alunos começaram a dar o depoimento do porquê entraram no Mastermind. Sim, não era sim, nem sim. no método Soul. E ela falou assim, chorando, eu não comprei por causa de você, eu comprei por causa da sua família. Ela falou desse jeito. Falou assim, eu comprei por causa da sua esposa. Eu quero entender como que é que uma mulher se comporta. Sabe por quê? Uau. Porque ela tinha separado. O casamento dela estava acabando. Que Ó, loucura, eu tô te falando mano. disso há 5 meses atrás. Aham. Ela já me acompanhava das lives. Sim. Aí ela veio pro evento presencial porque ela tinha fechado. Antes dela vir pro evento, ela veio com o Mastermind fechado, sem saber da entrega, nada. E daí, nessa hora que ela falou lá na frente, todo mundo chorando, me chamou muita atenção. Isso aqui que aconteceu, mano, o caso dela era bem específico. Sim. E eu falei assim, você vai se posicionar. Ela se posicionou, ela separou, só que quando ela volta, agora nesse outro evento, 5 meses depois, ela vem com o marido. E o cara vem, cara, decidido. Quando ela se posiciona, eles literalmente eles se separam ali, assinam o divórcio, só que ele muda porque ela posicionou. E ele voltou. Aí ele voltou e ele veio e agradeceu. Cara, estão vivendo. Falei com ela semana passada. Falou assim, cara, você não faz ideia. A gente tá orando junto, mano. Ela falou pra mim. A gente nunca fez isso. A gente tá lendo a Bíblia. A gente parou para fazer os nossos alvos para 2025. Caramba. Não tem preço que a gente tá vivendo. Então, Uau. quer dizer, ela olhou e falou assim, é essa família que eu quero. É esse exemplo que eu quero. E aí ela posiciona por conta de uma direção. E tudo começa, parece uma loucura, né? Só que eu falei, se você não posicionar, esse cara não vai mudar. Não vai. Ela posicionou e não aceitou mais nada. Ele voltou, falei assim, se ele voltar, as condições são essas. Mano, ele voltou com tudo. Uau. Com tudo. Se você vê o que aconteceu no dia do evento, a filha dele tava. Esse cara abraçando e chorando com a filha e pedindo perdão. Rapaz, incrível. Que cena maravilhosa. Então, só que é uma área que as pessoas elas vão me medir o tempo inteiro em tudo que eu faço. Sim. Em tudo que eu faço. Então é complexo. É louco. Mas não tem preço, cara. Um dia o Leandro Aguiari, sabe? Ele me falou uma frase que totalmente o que você tá falando. Você precisa de um bastidor forte pra ter um palco leve. É isso. Então toda vez que você vive o que você fala, é muito mais fácil na hora de você fazer uma live, de você subir num palco e falar, de você lidar com outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você. Porque você é 100%, cara. Sim. O Thiago Rocha, e algo que eu sempre falei pros meus mentorados, pros meus alunos é, cara, a mentira não se sustenta. Não se sustenta. É. O reflexo de quem você é no off é quem você é no on. Então, se você é 100%, se você é pleno, se você é uma pessoa, né, fina ali, correta, no offline, fora das câmeras, com a sua família, com seus amigos, no online,
Quando não vamos ver, é tranquilo. É integridade, né? Eu falo assim, integridade não é integridade como as pessoas estão acostumadas a falar no sentido de caráter, Uhum. mas é ser inteiro. É. É ser inteiro. Então, o que eu sou aqui, eu sou ali, eu sou lá, eu sou essa pessoa. Porque hoje tem muito personagem, cara, É. no digital. Muita Muito máscara, personagem. muita máscara. Então, é mais ou menos assim, eu tenho uma copy. Eu sigo uma copy, então o que vende? O que vende é a copy, o que vende é o criativo, o que vende é a promessa. E aí, quando você vai para dentro daquilo, você fala assim, mas não foi entregue, nunca vai ser. Uhum. Porque era só uma copy. Era só um chat GPT criando o cenário ideal de uma Pra coisa você que não é entrar. real, cara. Então, eu falo para as pessoas tem que ter Cara, isso é muito cuidado. real. E a gente vai chegar esses 2 dias que eu estava num treinamento agora. Sim. Cara, eu choquei com o que essa empresa daqui de São Paulo está desenvolvendo por meio da inteligência artificial. Eles estão usando para o bem. Amém. Mas Amém. mas é chocante, cara. É É loucura. chocante o que a gente está passando e vai ver, os nossos olhos vão ver o que vai acontecer através Das da IA. inteligências Mano, artificiais. vai ser um negócio absurdo. É, e já tá. Absurdo. Tem vídeo comparando o início do ChatGPT, por exemplo, de como que ele tá agora, gerando vídeos, gerando imagens. Cara, é coisa de outro mundo. Ele. Tem um termo pra isso, né? Que é self-learning, que é a capacidade da máquina aprender com os próprios erros, o que muita gente não faz. É, É loucura! é. Então, cara, a IA é maluquice. Quando você sabe usar o seu negócio, você cresce muito. Voltando ao que a gente tava falando. Bora. Você falou que você tava muito mal nessa parte de inteligência emocional, que você não sabia nem o que era, sua inteligência espiritual, o seu financeiro, tudo tinha um pró e contra, Sim, mas você entendeu que precisava sair disso e começar a tomar uma postura de reinante. Por sim, mais que você não soubesse o que era tomar uma postura de reinante, mas você tinha que tomar a rédea da sua própria vida. sim. Como que foi isso? O que você começou a fazer? Pietro, na verdade, eu digo que eu não escolhi isso. Só foi indo? Eu cheguei num lugar que eu não tinha opção mais. Para você entender, como que o Ricardo estava em 2007? Ah, Eu tinha saído fazer faculdade fora e voltado. Então, eu não lembro de cabeça, mas eu devia ter assim, tipo 40 cheques devolvido, devendo uns 3 cartões de crédito. caramba! Eu estava Ou sem você mudava ou já trabalhar. era. Eu não tinha opção. Realmente. Eu não tinha opção. Então, eu não estava trabalhando, que foi a pior fase da minha vida. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Uau. O meu pai me colocou para trabalhar, ele não precisava, mas ele me colocou para eu comprar uma bicicleta. Sim. Então ele falou assim: você vai trabalhar, eu fazia cobrança de bicicleta na época, cara. E aí ele falou assim: ele me levou na loja, eu comprei a bicicleta para ir É para a o conquista, trabalho. né? A E conquista. aí todos os meses eu estava pagando. Mas, cara, em 2007 eu não tinha, o meu nome estava sujo, eu tinha voltado, e aí eu tinha uma expectativa de receber uma dívida que eu tinha, eu não recebi essa dívida. Nossa. Então não era para eu ter voltado, eu vim para o Mato Grosso pegar o dinheiro e voltar para continuar minha faculdade, eu não Aham. consegui nem voltar. Nossa. Então aí assim, eu cheguei numa situação tão extrema, cara, que um dia eu pedi R$ 10 para minha irmã para Uhum. colocar gasolina. Eu tinha um carro e uma moto. Nossa. Uhum. Eu falei assim: você me empresta R$ 10 para colocar gasolina? Ele falou assim: não vou te dar dinheiro. O problema que você está enfrentando é seu, não é meu. E o que, que é mais louco? Aquilo foi um choque para mim. Porque ela tinha um dinheiro para me passar. Ela tinha Mas uma não era, dívida comigo. mas não era sobre o Não dinheiro. era sobre isso, cara. Ela falou assim: você tá lascado, o que, que você vai fazer? Cara, e eu não sabia o que fazer. E aí, onde é que mudou? Foi quando me convidaram, eu fui para um jantar de um evento da igreja Aham. que me chamaram, eu fui para uma conferência de jovens, foi quando começou esse processo. Então, eu lembro que essa conferência foi dia 7 de setembro. Então foi mais ou menos assim, em um final de semana eu fui numa conferência, no outro eu fui no encontro, no outro eu batizei, e aí de setembro até hoje, o que, que eu fiz? Estudei. É. Cara, então, o que, que você fez, Ricardo?
aquele primeiro impulso de ir para uma conferência foi assim: Ricardo, você não vai precisar pagar nada que uma pessoa desistiu, tá tudo pago. Então eu fui porque estava pago. Se eu tivesse que pagar, nem dinheiro eu tinha. É. Cara, quando eu voltei, a minha vida já tracionou. Aí o que você fez? Fui estudar muito, mano. Por conta de uma pressão de ter que. Tipo assim, você vai ser o líder dos jovens agora. Eu falei, como é isso? Com 3 meses. Não, você vai liderar aqui o grupo que a gente tem. Eu falei, gente, eu não sei nada. Então, o que eu fiz? Curso. Eu cheguei a ler 11 livros em um mês. Uau. Nesse Nossa. tempo. Então, foi assim, 2008, 2009, 2010. Cara, eu fui estudar. Você, modo caverna. Estudar. E o que, cara, foi um negócio tão maluco, porque eu fui entrar eu entrei em uma empresa, que é aquela multinacional que eu falei do exame. Uhum. E eu era inspetor de biocombustível. Foi quando lançou o biodiesel no Brasil. Eu fui para dentro de uma fábrica. Só que, cara, Deus me deu uma estratégia de eu fazer a fábrica funcionar, porque eu tinha que mandar relatório 3 vezes por dia. Então eu criei um sistema que a fábrica montava o meu próprio relatório. Então o que eu fazia, mano? Eu ficava sentado no computador o dia inteiro lendo. A hora do relatório eu mandava. De um intervalo pro outro, que dava ali 3 horas de um pro outro, lendo. Caraca, só estudo. Então era o que eu fazia. Então, o que foi? Cara, leitura, conhecimento, mano. Boa. Conhecimento foi o que mudou minha vida. E aplicar, né? Aí começar a praticar esse conhecimento do dia a dia. E ter resultado. E não parei. Isso muda até tudo, hoje. cara. Isso muda o jogo. Ter direcionamento, saber o que estudar, como estudar e colocar em prática é a melhor coisa. Muda jogo. É só você ter interesse de ir lá, ler alguns livros, fazer alguns cursos. E uma coisa que meu pai sempre falou pra mim, né, quando eu comecei a estudar sobre edição de vídeo, que é a primeira coisa que eu comecei empreendendo, desde os 12, meu pai, ele me colocou pra estudar com 11, mesma idade que ele começou a trabalhar, sobre edição, e ele falou, cara, senta, faz o curso e já aplica. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. É isso. Faz. Isso muda tudo. É aquele branco da prova, né? É. Que as pessoas deu um branco. Não, você nunca soube, cara. Você achou que sabia. E como você não executou, lógico que dá branco. Não tem nada aí dentro. Dá branco desde o primeiro dia, né, cara? Nunca teve outra cor. Sempre teve branco. Por quê? Porque é conhecer e não aplicar, cara. Se não tiver prática, a aplicação não resolve nada. E, cara, uma coisa que eu tô realmente agora curioso. Você tava nesse estado, você foi estudar. Como que foi você sair de onde você tava para vir para cá, para Alphaville? Cara, aí aconteceu muita coisa, né? Eu tô falando aí de 2007 até 2022. Então, uau. É uma trajetória longa de fazer o que nesse percurso? Basicamente, ajudar pessoas. Uau. Então, tem 17 anos que eu ajudo pessoas a quê? A tudo, cara. A tudo. Porque eu ajudava quando o jovem a respeitar e honrar o pai e a mãe, o jovem a empreender. Então, das coisas mais simples. A gente tinha uma conferência. Aí alguém falava assim, eu não tenho dinheiro, então vem cá, vou te ensinar a fazer dinheiro. Vamos pensar que você vai fazer um brigadeiro para vender. Então você fez aqui, aí o brigadeiro deu, fazia conta com ele, você vai vender a R$5. Quanto você vende por dia? Você acha que dá conta de vender 10? Pô, você fez R$50 no dia. Se você multiplicar 50 vezes 10, dá 500. Então tem como fazer ou não? Tem como vender mais de 10, Ricardo? Eu acho que eu consigo vender 30. Então aí eu desafiava os jovens a produzir isso. Demais, então, cara, aí de jovem eu noivei, eu casei, aí eu comecei a aconselhar casais, aí eu tive filhos, então eu comecei a aconselhar pessoas que eram pais e não sabiam cuidar dos seus filhos, criar os seus filhos, e sempre ajudando pessoas, cara. Então, na verdade, o que eu faço hoje é o que eu comecei a fazer em 2008. Então, é esse processo de desenvolver. Por que você veio para Alphaville, Ricardo, especificamente? Teve a pandemia. Na pandemia, a internet explodiu, né, cara? Todo mundo dentro de casa, teve o boom da internet. Então, o que eu vi? Aí eu conheci Kaiser, eu conheci Paulo Vieira, eu conheci Pablo Marçal, e eu comecei a olhar para esses caras e falar assim, cara, esses caras estão fazendo mais do que a gente, mais do que eu. Na época, por conta da internet. Na época eu era pastor de uma igreja local. Aí eu falei, mano, eu tô fazendo aqui para 100, para 200, para 300, para 500, para 1000. Beleza.
mas Os é dentro da caras- minha cidade. E os caras tá Aí fazendo um dia pra eu vi o 50. Kaiser fazendo um evento no estádio, mano, dentro dos carros. Aí ele falando, né? Esse dia me marcou, porque dele fez um apelo lá de quem quer aceitar Jesus, digita sim, eu quero. Eu comecei a ver, eu falei, cara, que é isso, mano? Que negócio que é esse? Como é que faz Como o que é que esses caras funciona? estão fazendo? Aí eu falei assim, eu preciso me desprender. Aí tem toda uma história também que eu já estava insatisfeito de fazer o que eu fazia, porque eu comecei a perceber uma lacuna. Uhum. Uma lacuna onde, Ricardo? Na vida espiritual das pessoas. Hum. Eu percebi muita gente piedosa que dizia ter fé, mas não tinha nenhum resultado. E isso sempre me incomodou muito. Sempre me incomodou muito as pessoas que contam sempre o mesmo depoimento, o mesmo testemunho, a mesma mesma historinha. história. Eu falo assim, cara, eu te conheço há 5 anos, você não, E você ainda tá na mesma? você não tem nada novo para contar, você não viveu nenhuma experiência nova. E eu não acreditava mais nisso. Foi quando eu comecei a falar assim, cara, tem alguma coisa que eu mesmo não sei. Só que não era eu que não sabia. O ambiente que eu estava não me deixava sair daquilo que eu acreditava. Eu já acreditava nisso. Só que daí eu fui para o desenvolvimento humano, cara. Aí eu comecei a fazer curso. Eu falei, mano, agora que eu entendi. Eu não posso mais ficar aqui dentro. Porque aí eu tinha um problema, que se eu falasse o que eu acreditava, eu estava sendo, cara, desleal. Uhum. Eu falei, então entre ser desleal e não viver o que eu quero viver, eu vou sair. Então daí eu deixei a liderança da igreja de Sim. mais de 10 anos. Uau. Cara, eu abri umas 5, 6 igrejas, mano. Caramba. Ih, cara, eu fiz muita coisa, velho. Sério. Muita coisa, assim, que eu nem falo, né? Não falava e agora... Tá né? começando a vir, nem aham. nas lives, se a pessoa não perguntar... Então a gente construiu, eu e a minha esposa, muita coisa. A gente já impactou muita gente, cara. Eu imagino. No off. Sim. E eu falei, cara, eu preciso transicionar para esse negócio digital. Então eu vim para Alphaville por conta disso. Que aqui você viu que era bolha, que tava todo mundo, aham. Cara, foi muito louco, porque eu conheci o Pablo. Foi a primeira pessoa que eu conheci pessoalmente. Eu conheci ele lá em Caldas Novas, Aham. no lançamento do loteamento que ele fez com o Marcos Paulo, com o Moroni, Ah, sim. com o Darlan. E aí eu fui para esse evento. E lá eu conheci o Pablo e ele conversou comigo um pouco, ouviu ali a minha história e falou assim: quer ir embora para Alphaville? Cara, eu nem sabia que era esse aqui. Não fazia ideia. No outro dia ele falou assim: conversa com o Nésio. O Nésio falou assim: quer ir embora para Alphaville? Cara, aí com 30 dias, o Nésio me manda uma mensagem, o Pablo me manda uma mensagem e um cara que eu conhecia, que conhecia o Silas, mandou uma mensagem. E aí, cara, tipo assim, aí o Silas falou, cara, nunca aconteceu isso. O Pablo nunca perguntou de ninguém, nunca lembrou de ninguém. E no médio de pé, de um dia para o outro, na reunião da noite, ele falou assim, cara, quem que é aquele cara que tem 3 filhas? Eu preciso falar com ele. Cadê ele? Aí, ó que louco, cara, porque quando eu tava no evento, eu postei uma foto no Instagram. Aí esse cara que é amigo meu de Sorriso, que é amigo em comum do Silas, falou assim, oi, o Ricardo tá com o Pablo. Aí quando o Pablo falou assim, eu preciso conversar com aquele cara que eu conheci, que é pai de 3 filhas. O Silas falou assim, mano, é o amigo do Vitor. Ligou pro Vitor, só que eu tinha falado com o Nésio e trocado telefone com o Nésio. Aí o Nésio falou assim, eu tenho o telefone dele. Aí nesse dia eu acordei com 3 mensagens, do Pablo, do Nésio e do Vitor. Do Vitor. Cara, o Pablo quer falar com você. A gente veio, só que a gente tava com passagem marcada para visitar Alphaville nesses 30 dias, ficou esse negócio. Vamos. Juntou tudo, veio eu e minha esposa. Cara, com mais 30 a gente mudou. Então foi um processo Caraca, de que 3, louco. 6, 90 dias. E aí eu tava com uma operação lá, como construtor imobiliário. Eu tava reformando a Polícia Rodoviária Federal. Eu só entreguei a reforma, eu tava com um monte de obra pro próximo ano, eu não quis tocar, eu vim embora para Alphaville. Uau. Para viver esse processo digital, mas também não foi na hora. É. Não foi na hora. Caraca, cara, que louco. O mover é o mover. É. Essa questão, né, eu tava falando isso aqui no episódio anterior que eu tava gravando, né? Você deu all-in. É isso. O all-in sempre muda jogos, lógico, né? Mas você depositou todas as suas fichas em sair do que você tava fazendo, que era algo estável. Você tinha muita obra na mão. Mas seu coração tava queimando pelo digital, pelo novo, porque você viu que você podia transformar mais gente. Sim. E eu vou te E falar você ainda, cara. foi de Eu vou cabeça. te falar a minha experiência. Uhum.
Quando eu vim, ainda não foi todas as fichas. Pode parecer loucura isso. Não, eu sei. E eu vi muita gente aqui cometendo esse erro. O ambiente é importante, Sim. mas o ambiente sem decisão, o ambiente sem posição, o ambiente sem queimar a ponte não resolve nada, cara. Não dá. Por que eu falo? Porque eu fiquei um ano aqui cuidando daquilo que naturalmente eu sabia, que era de obra. Sim. Então eu gerenciei resort, box, 459, fazenda, Uhum. esse rolê todo. Só que chegou uma hora que eu falei assim, não foi pra isso que eu vim, cara. Aí eu dei um cheque em mim. Eu falei assim, eu tenho 3 meses. Ou o digital vai acontecer, ou eu vou voltar embora. Porque se é pra eu vender carro, que é que eu tava fazendo, eu Sim. vendo lá. Se é pra eu ser corretor, eu vou ser Eu tava lá também. Se é pra eu cuidar de obra, eu vou fazer lá, porque eu vou ganhar muito mais dinheiro lá do que aqui. Porque lá eu já, 10 anos na mesma cidade, Você já tava conhecendo muito todo mais mundo, conhecido, seu referência. repertório. Aham. Sua autoridade lá tava muito maior. Cara, aí eu dei esse cheque. Eu falei Sim, assim, eu 3 não, meses. 3 meses eu não vou vender nenhum carro, não vou fazer mais nada. Eu parei tudo. Aí nesse dia eu parei. Ou seja, eu cortei minha fonte de renda, a minha Nossa. entrada. Eu falei assim, agora ou vai ou vai. Aí aconteceu. Porque eu não tinha mais uma desculpa para dar para mim mesmo. Aí o digital aconteceu para mim, aí faz 1 ano e meio. Então eu vou fazer 3 anos aqui. Então tem 1 ano e meio que deu certo. Uau. Eu comecei em julho, de fato, em julho do ano passado. Aham. Então agora, né, em dezembro, acabando dezembro, vai fazer 1 ano e meio que eu estou dedicado Ao digital. ao digital. Uau. Hoje eu tenho um aluno da minha mentoria no Japão, cara. Caramba! Aí, ó, esse é o No poder, Japão, esse é o mano. poder. O cara mora no Japão e tá fazendo mentoria comigo. Quer dizer, minha mentoria é 8 horas da manhã, ela é 8 horas da noite, cara. E ele tá. Cara, isso que é bom. Uma coisa que é legal do digital, de pessoas como você, não é vender venda fria, não é vender por vender, Sim. sabe? Eu tava no evento que o Thiago Reis, você conhece o Thiago Reis? Não. É um grande empresário, ele conhece muito essa questão, ele é expert nessa questão de growth machine, né? De empresas growth, de crescimento, Sim. tudo. E ele falou uma frase que me pegou muito nesse evento que ele me convidou. Que é, cara, se fosse vender por vender, ter venda fria, cara, eu ia vender muito, muito, muito. Mas não é isso que eu quero. Sim. Não é sobre vender por vender, não é sobre vender pra uma pá de gente. É o que você falou de fazer aquela copy só pra você cair. Sim. Mas é sobre vender transformação. É É isso. sobre ter transformação. É sobre. Vale muito mais, cara, você tá com alguém que tá fazendo uma mentoria tua no Japão, de depois de você fazer uma palestra, da pessoa comprar teu produto, ler um livro seu, realmente ser impactado pela tua transformação, pela sua mensagem, ter uma transformação e chegar em você e falar: por sua causa, por eu ter te ouvido, aconteceu isso, isso, isso na minha vida. Eu quero te agradecer. É isso. Cara, isso é impagável. Cara, vale Isso tudo que você passou antes. Tudo, tudo, tudo. Todo o deserto, todas as machadadas que você tomou nas costas, todos os acontecimentos que você aprendeu, que você errou, que você se ferrou, pra você chegar na hora e isso acontecer é impagável. É isso. Não tem preço nenhum. Não, é o que eu falo, é a maior alegria que eu tenho hoje, é o depoimento, é o feedback, é o testemunho dos alunos falando o que aconteceu. É um antes e depois, cara, são histórias assim. E isso não é só de. Eu faço a live, né? Todas as 557. manhãs ali. Quem já vai falar sobre isso, Cara, calma. todo dia tem testemunho, mano. Cara, Todo isso é dia. absurdo. Todo dia. Então, assim, é sobre isso, sabe? É sobre poder levar uma mensagem que transforma pessoas. Não tem outra coisa para ser feita. Né? No meu propósito, no meu estilo de vida, naquilo que eu decidi viver e buscar. E foi para isso que eu vim para Alphaville. É isso. Foi para isso. E a partir disso você começou a criar seus movimentos, né? Teve aí o 557, Sim. que você reúne os seus embaixadores para É isso. acordar 5 horas e 57 da manhã. Teve muitos depoimentos que você contou aí, né? De transformações. Recentemente, né? Você criou o método Soul. Sim. Que é um método diferente, eventos, tudo. E eu queria te perguntar, Ricardo, nessas duas áreas, né? Tanto nas lives do 557 quanto no método Soul. Conta rapidinho pra gente as transformações
mais impactantes que foram gerados nos dois? Cara, eu me lembro, assim, de uma mulher que veio no meu coração agora, ela tomava remédio para depressão, 24 anos, e ela Nossa. parou. Na Nossa. live, ouvindo a live. Então, é incontável. Eu posso falar assim, vou falar de áreas. É da pessoa que era depressiva. Teve gente, mano, teve um cara, se eu não me engano, são 14 anos, usuário de droga e pornografia. Não usa mais. Eu não tô falando de um dia, tá? Tô falando que o cara era há 14 anos, ele já tá há 8 meses me seguindo e ele não usa mais droga e não é mais viciado em pornografia. Uau. Então eu tenho lá empresas. Tem um aluno meu que é do Rio Grande do Sul. Teve aquela questão das enchentes, a chuva. Sim. Cara, ele faturou 20 vezes mais nas empresas dele nesse período. Ele falou assim, cara, não tem explicação. Colocando em prática o que você fala aqui, eu faturei 20 vezes mais. Ele abriu 2 empresas Uau. nesse período. Então, assim, famílias restauradas, cara, incontáveis, incontáveis. Todos os meus alunos, eu falo todos, assim, todos os casados. Cara, se eu ouvir isso de um cara, é porque foi muito forte. Ele fala assim: eu não era homem até te conhecer. Uau. E a minha mulher olhar para mim e falar assim: depois que você começou a andar com o Ricardo, você virou o homem que eu esperava que você fosse. Então, assim, cara, isso não tem preço que paga um negócio desse, mano. Não tem. Eu me veio na memória agora um aluno meu, ele chorando, cara, falando assim, cara, eu já participei de mastermind de 250 mil. Ele falou assim, o que você entrega aqui, eu nunca vivi. Então, estou falando de um exemplo de uma Sim, pessoa, sim. não é que gente que não conhece nada, que não sabe nada, que não tem instrução, que não viveu em outros Sim. ambientes. Ele falou assim, cara, o que você fez eu viver aqui, a transformação que eu tive aqui, eu nunca vi isso em nenhum outro lugar. Então é muito barato o valor financeiro, o preço do que eu Pelo que vivo você aqui entrega. pela entrega. Então, cara, é literalmente assim, é muita coisa. Sabe, pessoas que abriram novos negócios, sociedades que começaram, pessoas com muito problema com o pai, muita gente assim. Eu tenho uma máxima que eu falo: paternidade desbloqueada, prosperidade liberada. Então, se você não desbloquear a paternidade, não vai prosperar. Não vai. É muito real isso. Então, cara, é só alegria de todas as áreas, mano. Todas as áreas que você falar, a gente tem um depoimento. Uau. Eu tenho um Isso é grupo de muito mágico. testemunhos aqui, de print que a gente bate e de vídeos. Uhum. Cara, tem dia que eu tô meio desanimado assim, sabe? Eu entro lá, olho um, olho o outro. Essa semana passada a gente vai relançar um produto e eu comecei a ler os depoimentos desse curso específico. Caramba, mano. Falando de uma pegada agora espiritual, para trazer mais Sim, um sim, exemplo. sim. Gente que falou assim: olha, eu tava há 15 anos sem tomar ceia. Eu não me sentia digno de tomar ceia. Uau. E eu fiz a ceia não só para mim, eu fiz com a minha família. Foi a Uau. coisa mais linda que a gente já viveu. Então, cara, é assim, é incrível e é de todas as áreas. O Cara, que a gente isso- tem vivido nas lives, no Método Soul, né, na Isso é loucura. mentoria, no Master, é incrível. A gente saltou de paraquedas agora com os alunos do Master. Cara, os caras falaram assim, mano, eu tinha medo. Cara, teve a mulher de um que foi muito incrível, que ela foi decidida a não ir. Não ir. Ela falou assim, cara, eu não olho da janela do nosso apartamento. E aí o ambiente. Ela foi junto, todo mundo ali, o marido e a filha iam saltar e foi. Ela participou da apresentação, ela falou assim, eu vou. Ela saltou, ela falou assim, olha, eu só posso agradecer, porque eu nunca iria ter essa experiência se eu tivesse sozinha. Eu só dei esse passo porque eu tô aqui junto com vocês. Então, cara, é muito massa, mano. É muito massa. Uau. Uau. Que loucura, cara. É, Mas é muito bom. É muito bom. é impagável, é o que você falou. É muito bom você ver tudo que. Tudo mesmo, tipo, na sua história mesmo. Você era, cara, cheio de problema emocional Sim, com a sua família. E hoje você tá transformando outras sim, através da sua família sim. hoje. Então, cara, é muito forte. Indo agora pra outra área do digital que a gente tava falando, né? Tá. Que você construiu seus movimentos, que você
veio pra fazer no digital, dos 3 meses, tudo. A gente tá numa nova onda hoje. Não falando de inteligência artificial, mas sobre os jovens. Aham. Os jovens que estão começando a empreender, que estão começando a fazer coisas novas no digital, que estão se aproveitando disso pra atingir outras pessoas, pra vender curso. O que você acha? Você acha que isso é um novo tempo? Você acha que essa onda veio pra ficar? Como é que você tá Cara, vendo eu, isso? eu acredito que já não é nem novo mais. Eu tenho um sobrinho, ele tem 17 fez 18 anos, na verdade, agora. Ah, E eu incentivo ele a isso. Ele falou assim: eu vou fazer por conta de cultura, eu vou fazer advocacia, o meu pai tem cartório. Eu falo assim, cara, estuda alguma coisa do digital. Vai pelo menos estudar, seja curioso. Vai por curiosidade, vai ver o que que é copy, vai ver o que que é edição de vídeo, vai ver o que que tá acontecendo nesse novo mundo. Cara, é um mundo novo. é mesmo. É um mundo dentro de outro mundo, mas é um mundo tão forte, tão poderoso que ele vai acabar com o outro mundo. É. Eu vou te falar assim, a minha mentalidade, eu há 3 anos atrás eu não entendia. Falava assim, algoritmo, eu falava, o que que é algoritmo, cara? Tipo, o que que é essa inteligência artificial? Como é que vai ser isso? Mano, já foi. É. Então, eu acredito que é uma oportunidade, é uma janela gigante para os jovens, porque vocês aprendem muito mais rápido. É. A habilidade, a facilidade de vocês é outra de pegar isso hoje e colocar isso em prática. Sempre foi assim. Só que hoje a gente está na era da informação, cara. Como você falou, o que levava 10 anos, hoje leva 10 dias para acontecer, É. para tracionar. Então eu penso que é um time, sim, que veio, não tem mais volta, para os jovens despertarem e aproveitarem esse hype mesmo de falar assim, cara, o que vai ser daqui 2, 3 anos? Porque muita profissão vai deixar de existir, de É. fato. É. De fato. Então é entender, cara, eu falo, não tem um negócio que vai subsistir sem inteligência artificial. Zero chance. Em contrapartida, um negócio interessante você falando aí, eu estava em um evento semana passada Uhum. e uma pessoa que é muito grande no digital falou o seguinte, ele falou assim, cara, a gente está tendo um outro problema hoje. Porque tem jovem igual você que está aqui, cara, e parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigado. Mas tem outro jovem da sua idade que tá vendo o negócio acontecendo, mas ele tá na fase de ficar só aqui, cara. Ele tá só aqui, ele tá só no videogame, ele tá preso nisso aqui. E aí ele fala assim: não, vamos contratar você. Só que de hoje tudo é bullying, tudo é difícil, tudo. Aí ele falou assim: cara, você sabe o que ele falou? Que tá tendo uma pesquisa aí nas grandes empresas que tá mudando o jogo. Não sei se você já ouviu falar, eu não tinha escutado isso ainda. Nem eu. O que eu ouvi até então, até sexta-feira passada? Que as grandes empresas contratam pessoas novas para formar aquele profissional do jeito certo. Eu também Só achava. que agora diz que essa turma nova tá dando tanto trabalho para produzir, sabem muito. Mas tipo Mas assim, produz pouco. chega 10 horas da manhã e não me força Nossa. não. Porque aí é tudo tóxico, é tudo Aham. agressivo, é tudo não pode, não fala desse jeito, não me Geração cobra militante. não. Aham. Aí falou assim, cara, a gente tá tendo que pegar a turma que tem 35, 40 anos, ensinar tecnologia porque eles têm a responsabilidade. Eu falei, pronto, Nossa. estatística que ele trouxe. Ele falou, a gente tá enfrentando isso dentro da empresa. Uau. Tem 700 pessoas e a gente tá tendo que trazer esse povo que De volta. estava sendo, tipo, deixado porque não manja de tecnologia para ensinar tecnologia porque eles chegam cedo, saem tarde e entregam. Só não sabem como executar. Vê que loucura, né? A oportunidade que as pessoas da idade que você tem estão perdendo hoje, cara. E é loucura, cara. Porque é tudo isso aí mesmo. Hoje a internet ela facilitou a, o acesso à informação. Sim. Só que cada vez mais preguiçoso, cada vez menos esforçado. Por isso que hoje muita gente fala uma coisa que eu concordo muito. Tá fácil de se destacar. É. Se você faz o mínimo, você já tá na frente de muita gente. Então assim, tá fácil de destacar. Ontem teve uma frase que eles falaram ontem, tava falando só sobre lançamento esses 2 dias.
Sim. Ele falou assim, cara, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém aqui que seja uau. Sabe quem é que dá certo? É quem faz o arroz com feijão bem feito. Porque nem básico isso bem as pessoas feito, querem fazer mais. Nem isso. Porque, tá fácil. Não, mas tem um passo a passo. Você tá fazendo? Não. Então não vai dar certo. Então, realmente, os que fazem, e fazem do jeito que todo mundo faz, vai dar certo, cara. E quais são os conselhos que você daria para esses jovens que estão querendo começar aí no empreendedorismo, que já estão nessa onda do digital? Estudar e testar. Estudar e testar e o ambiente. Então, estuda, testa e se provoque a novos ambientes. Esteja em novos ambientes. Pague o preço dos novos ambientes. Porque, cara, é ir para lugares onde as pessoas têm mais maturidade. Então, é você, pelo menos, ser desafiado a pensar diferente. Porque se você pensa diferente, você vai ter uma atitude diferente vai gerar um resultado diferente. Então, meu conselho é estude, saia da sua bolha e comece a andar com gente que é mais velha que você para te forçar a amadurecer mais rápido. Boa. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a andar com gente mais velha, comecei a andar com pessoas que queriam, né, me fazer subir, me fazer impulsionar. Porque tem uma frase que tem coisas que as pessoas andam falando hoje em dia que é muito isso. Uma pessoa que tem o shape, que já é bombada, ela não vai te julgar por você estar começando na academia. Agora um cara que só fica o dia inteiro jogando no sofá, vai. Um cara que não sabe, um cara que sabe muito digital, que já tá faturando, que já é um empreendedor, não vai te julgar por você estar começando nisso. Agora uma pessoa que sempre teve na mesmice, que não acredita nisso, vai. É só quem não faz nada que tem tempo para julgar e apontar o erro dos outros, né? Quem tá fazendo, amigo, tá feliz que você tá fazendo também. Essa aqui é real. É isso. Quer te ver crescer. Ricardo, pra gente entrar, a gente tá entrando nos nossos últimos momentos do nosso podcast. E eu geralmente faço um bloco do podcast, que é o ping-pong. Certo. Ou bate-volta. Tem isso que eu troco o nome. O que é isso? Eu vou te fazer algumas perguntas que eu preparei. E você vai me responder da forma mais rápida e objetiva possível, Certo. mas entregando o seu ouro. Ok. Fechou? Bora. Primeira pergunta, ainda entrando nessa parte dos jovens. O que você acha sobre essa galera, dessa questão da faculdade ainda? Faz, não faz? Vai tudo no digital? O que você acha sobre isso? Cara, eu acho que é melhor fazer faculdade que não fazer nada. Então, antes de ser um preguiçoso do digital, se tiver que ir para a faculdade, vá e extrai o máximo que você puder de lá. Porque eu acho que tem um contrassenso muito grande de gente que não está indo para a faculdade, mas também não sabe fazer nada no digital e está usando o não fazer faculdade para não estudar nada. Então, antes de não fazer nada, vá para uma faculdade e estude. Agora, saiba o que você pode aprender lá e saiba que você pode ser um profissional que sai de lá, mas com a mentalidade empreendedora. Então, Boa. não pare de estudar em nenhum momento. Boa. Próxima pergunta, Ricardo. Hoje, a gente vê que, como você deu um exemplo até seu, mas hoje em dia tá pior. Eu vejo que muitas famílias e jovens, na verdade eu vejo que muitos jovens estão doentes emocionalmente. Muito, muito, muito. Por conta da internet, por conta de N fatores. Só que eu comecei a perceber que não é questão dos jovens que estão doentes. Primeiro são os pais. Que como eu falei aqui, né, antes, mais cedo, os nossos pais são vítimas de outras vítimas. Sim. Então essa doença veio pela repetição de padrão Sim. dos pais, que veio pro filho. Sim. O que você acha sobre isso? Como que a gente consegue, hoje, ter uma família bem estruturada? Cara, conhecimento, mais uma vez. Quando a gente vê que o conhecimento liberta, é para tudo. Uhum. Então, quando que eu vou ver que a minha família não deu certo? Quando eu tiver um conhecimento de uma nova família. Quando eu olhar para uma nova família. Então, se você buscar conhecer como que é ou deveria ser uma família de verdade, você vai começar a romper padrões. Você vai começar a fazer as coisas de maneira diferente. Eu fiz um casamento em Santa Catarina esses dias de um cara que é influencer lá. E ele fez questão de me chamar. Ele falou assim, cara, eu olhei para sua família e vi que tinha jeito de ter uma família.
Porque eu não tinha família, não tinha exemplo e não conseguia nem pensar numa festa de casamento diferente. Então, quando eu te conheci, eu comecei a te acompanhar e o conhecimento que você trouxe me fez ver a família de maneira diferente. Então, cara, não tem nada mais poderoso na Terra do que conhecimento. É. Nada. Então, como é que eu deixo de ser o que meu pai foi? Cara, sabendo mais. E aí, como que você começa isso? Tem que ter um começo. Pergunta. É. Faça perguntas. Porque as pessoas estão no automático. Por que que repete? Porque não pergunta, cara. Se você falar não sei, você acabou o game. Se você falar não sei, o seu cérebro desliga. Não sei. Tá. Tem dois tipos de não sei, né? Não sei, quero aprender e não sei. Não sei, não vem em cima de mim. Não sei. Tipo, não quero mais. Não me faz diferença. Não estou interessado. Mas o não sei é pro cérebro. Não Uhum. quero saber. Não me interessa saber. Não quero dar o próximo passo. Então, cara, eu não entendi. Você pode me explicar? É. Pergunta. Conhecimento. Mano. Próxima pergunta. Bora. Ricardo, hoje você entende que você tem um papel muito importante na vida das pessoas, né? Dos seus alunos, tudo. Hoje, a responsabilidade que você tem, por conta do domínio da palavra que você tem de Deus, é muito grande. Toda vez que você vai subir num palco, numa live, né? Fazer uma live, ir para um podcast, até nos seus posts do Instagram, você carrega essa responsabilidade. E eu quero saber, cara, como que é pra você essa questão de carregar essa responsabilidade de falar, cara, eu tenho que passar a mensagem de forma certa pra essas pessoas, senão elas não vão entender. Passar a mensagem, eu vejo 2 pontos aqui. Responsabilidade. E não tem como eu não ter. Porque eu só cheguei até aqui porque eu sou. Não porque eu falo bem. A minha fala, se fosse só uma fala, já tinha me paralisado lá atrás. Então, essa responsabilidade eu não trago para o podcast e nem para o palco. Eu levo para dentro da minha casa. Uhum. Então, Uau. na minha concepção, é difícil estar aqui. Cara, aqui é o mais fácil. Difícil para mim é voltar para casa. Difícil para mim é viver o que eu falo aqui, sendo marido e pai de 3 filhas. Isso é difícil. Então, assim, agora, a habilidade de ensinar, aí sim. Aí isso, só que isso é técnica. Você consegue Uhum. desenvolver e com os anos, né, de fazer, você consegue se Experiência, tornar estudo, melhor. conhecimento. Uhum. Né? Mas, para mim, esse primeiro ponto é, se eu sou, eu não preciso me preocupar. Boa. E rapidinho, a última. Qual é a verdadeira importância de Deus nas 3 áreas principais da vida? Família, financeiro e emocional. Cara, Deus é tudo, mas vamos lá, família. Se eu não amar primeiro a Deus, eu não vou amar minha esposa. Se eu não estiver disposto a entregar as minhas primícias para Deus, no sentido de te levar para as finanças, eu Sim. não vou ter um financeiro ajustado. Se eu não entender que tudo vem dele e que eu só sou mordomo, que nada é meu. A terceira é É emocional. emocional, tá? Eu tenho um espírito e esse espírito é quem governa todo o meu ser. Então ele governa a minha alma, ele governa a minha mente e governa o meu corpo. Agora, eu preciso, através do meu espírito, ter clareza que se eu não desenvolver a minha mentalidade, Romanos 12:2. Romanos 12:2 não é espiritual, Romanos 12:2 é mental. Porque se eu não desenvolver o meu cognitivo, eu nunca vou ter um emocional bem ajustado. Boa. E acho que esse é o ponto que me fez chegar até aqui, a lacuna que eu falei antes. Sim. As pessoas acham que tudo é espiritual. Tudo é espiritual, mas nada é religioso. Então, muita religiosidade e pouca espiritualidade. Muita Sensacional. religiosidade e pouco conhecimento. Teórico mesmo. Conhecimento. Saber o que é fazer perguntas. Então, emocionalmente, se eu não desenvolver o meu intelectual, que é a minha mentalidade, eu não consigo deixar Deus no centro da minha vida. Uau. Ricardo, pra gente finalizar o nosso podcast com chave de ouro, entrega uma mensagem para cada membro da família. Um pro pai, outra pra mãe e outro pros filhos. Muito bem. Falar para você que é homem, você precisa se sentir responsável. Mas quando eu falo para você responsável, não é para colocar um peso sobre as suas costas, sobre os seus ombros. É porque tem alguém que carrega o seu fardo. Tem alguém que decidiu fazer de você ser esse homem valente, esse homem bravo. E eu quero te falar, existe lugar para errar. Deus, ele te ama tanto que ele fala assim, no amor tem espaço para o erro. Se você errar, você não vai deixar de ser homem. Então, não tenha medo de fazer.
tenha medo de não fazer. Não tenha medo de dar errado, porque até o seu erro vai ser transformado em algo que vai cooperar para o seu bem. Então, só seja posicionado. Se coloque no seu papel. Você que é mulher, você tem o poder de literalmente fazer da sua vida, do seu marido, da sua casa, uma família de verdade. As pessoas falam, né, que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Se você for uma mulher sábia, você consegue direcionar o seu lar, a sua casa, os seus filhos, o seu marido para onde você quiser. E não é uma loucura e nem uma técnica de persuasão, não. E você que é mulher, me entenda, você tem uma briga com o maior adversário das nossas almas. Começou lá no Éden. Vocês têm uma briga e por isso que você, mulher, muitas vezes tem o que as pessoas dizem que é o sexto sentido. Na verdade, você tem um feeling espiritual muito maior. Ative a sua capacidade espiritual para elevar a sua família. E você que é filho, entenda, quer viver muito e viver bem, é só a honra que te faz isso. Não tem outra coisa. Filhos só tem uma coisa a fazer: honrar pai e mãe. Honrar não é respeitar, honrar é muito mais. Honrar parte de um princípio de aceitar. Aceite o seu pai e dê muito resultado para que ele se sinta feliz e realizado por ter colocado você nessa terra. Você pode pensar o que você quiser do seu pai e da sua mãe, mas sem eles, você nem nascido teria. Então você só pensa, nem que seja mal, por conta deles. Então respeite, honre, ame seu pai e sua mãe e dê certo na vida para que eles possam se orgulhar de você. Uau, Ricardo, muito, 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 muito obrigado pelo nosso podcast. Obrigado por você ter sido vulnerável. Obrigado por você ter contado a sua história. Obrigado por tantos ensinamentos que a gente teve. Obrigado pela sua presença. Foi uma honra te ter aqui. Pessoal, você que está assistindo a gente, eu peço que você realmente compartilhe com as pessoas. Hoje teve muitos ensinamentos importantes. Se você realmente quer prosperar junto com as pessoas ao seu lado, compartilhe com quem você sentir no seu coração. Eu espero que você tenha anotado. Eu espero que você tenha colocado tarefas para você fazer a partir desse podcast. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Falou!